maravilhoso e eterno Deus, nosso Pai. Te louvamos, Senhor, por esse instante, estarmos aqui na Tua casa, adorando, exaltando o Teu santo e glorioso nome. Ó Deus querido, vem abençoar o Teu servo, pastor Satílio, que vai entregar a Tua palavra. Ó Deus, usa como verdadeiro instrumento uma mensagem vindo do alto céus, do trono da Tua glória, para o coração de cada um dos Teus filhos. Meu Deus, meu Pai, sede com cada um dos Teus servos, que aqui tem chegado, ó Senhor, aqueles que ainda estão a caminho. Traz, ó Deus, debaixo da Tua mão poderosa, abençoando e guardando a cada um dos Teus filhos, os seus lares. Meu Deus, sede conosco, em nome e pelo amor do Teu Filho, nós te pedimos a Tua bênção, agora e sempre. Amém. Vamos permanecer em pé, meus irmãos, para receber o nosso pregador da noite. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. É bom estar em Limeira. É bom estar ao lado do pastor Joel Amâncio, pastora Loida, pastor presidente, que aqui trabalhou, fez, e hoje a porta aberta. Quando cheguei, fui visitar a construção do templo, ele estava lá. E hoje, como presidente emérito, como reconhecido por todos, nós temos um profundo amor e respeito pelo senhor. Sim? Pastor Levi, como pastor presidente atual, o homem a quem Deus tem posto na vossa frente para dirigir, pastora Tânia e toda essa equipe de obreiro. É bom estar aqui. Creio que estou no lugar correto e no tempo de Deus. Amém. Tome o seu assento. Muito obrigado. Estamos honrados. Viemos com uma missão e uma proposta. Visitar o pastor Manuel Tributino em Matão. A igreja de Matão estava cumprindo 50 anos, bodas de ouro, e naturalmente a nossa presença na área desperta muito desejo de estar presente nas igrejas amigas, com os pastores amigos, e rever os irmãos e compartilhar a experiência que estamos vivendo na obra missionária. Obrigado, pastor Levi, por essa porta aberta, por esta oportunidade concedida e pelo tratamento que nos estão dando, viu? Nós estamos sendo atendidos de uma maneira, a coisa é como desacostumar depois que saímos daqui, né? Bom, quantos querem a palavra do Senhor? Vamos falar de missões, porém vamos falar de missões desde a perspectiva de uma visão. E permita-me enfocar de diferentes tópicos esse ponto, visão e missão. Naturalmente, o tema de missão, ele não é estranho para a igreja. A igreja, ela está bem informada. Livros, nossa escola dominical, revistas missionárias e outros comentários que chegam, pastores que passam, mensagens que se pregam. Porém, é um tema tão amplo, tão imenso, que não se esgota. E eu estou servindo ao Senhor, nesses 35 anos já passados, no trabalho missionário, cobrindo a Colômbia, cobrindo a Venezuela, o Equador, parte do nosso esforço com outras igrejas que estão fazendo missões, como no Peru,
como na Argentina, como em Estados Unidos, entre os latinos, como projeto missionário na área da Ásia, no Himalaia, afetando o Butão, norte da Índia, Nepal, o Tibete. Quer dizer, neste esforço missionário, a gente acumula experiência e ver muitas coisas que estão no campo, que é no dia a dia, no trabalho, na confrontação diária. E o que eu quero ler é para mostrar como pode uma pessoa afirmar-se para fazer essa grande obra do Senhor. Capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Nessa leitura, nós temos Paulo frente ao rei Agripa. Paulo está sendo levado para ser conhecido pelas autoridades, e neste caso o rei Agripa queria vê-lo, queria ouvi-lo, queria conhecê-lo. E logo que se dá uma apresentação de quem é Paulo, deram a oportunidade a ele, para que ele mesmo pudesse falar. No versículo 10, no versículo 12 do capítulo 26, ele disse: numa destas viagens, indo eu a Damasco, com autoridade e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, a qual excedia o resplendor do sol, cuja claridade envolveu a mim e aos que iam comigo. Caindo-nos todos por terra, ouvi uma voz. Vi uma luz do céu que encendia o esplendor do sol, cuja claridade envolvia a mim e aos que iam comigo. Caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Disse eu: quem és, Senhor? E respondeu ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isto, para te fazer ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converter à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e a herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus,
até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deviam acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar luz a este povo, os gentios. Amém. O que é que observo aqui? No livro de Atos, quando estamos no capítulo 1, Jesus tem uma reunião com seus discípulos, na qual ele dá instruções precisas. Quando você está lendo, disse que, o versículo 3, a primeira recomendação que o Senhor dá é centrar a mensagem no reino de Deus. De que o conteúdo da mensagem não fosse outro argumento, senão o reino de Deus. Logo ele dá uma segunda recomendação: não saiam de Jerusalém. Por que não devem sair de Jerusalém? Porque Jerusalém é a cidade que está marcada, afetada por uma promessa de Deus. Eles deviam ficar em Jerusalém, e o Senhor disse: até que se cumpra a promessa. E vem a terceira recomendação: esperem a promessa. O Pai fez uma promessa, a promessa vai se cumprir, e vocês devem ficar em Jerusalém e esperar a promessa. Que promessa é esta? É a promessa do derramamento do Espírito Santo. Logo o Senhor dá a quarta recomendação: e sereis cheios do Espírito Santo, e sereis minha testemunha, aqui em Jerusalém, ali em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Assim que ali, no começo do Atos dos Apóstolos, aparece o Senhor reunido com seus discípulos, despedindo-se e dando instrução, com as 4 recomendações. Eu estou fazendo um esforço para que as pessoas que têm interesse em missões guardem essas 4 recomendações. Qual é a primeira recomendação? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Qual é a quarta? Ajude-me agora. Qual é a primeira recomendação? Note bem. A primeira recomendação, versículo 3. Falou a eles a respeito do reino de Deus. O missionário, qualquer de nós que saímos para fazer um trabalho em qualquer lugar, a mensagem que converte, que transforma, que atrai, a mensagem que multiplica, não é aquela que leva a outro argumento, senão esse, o reino de Deus. Eu fui feliz chegando na Colômbia e não falando de outra coisa, senão do reino de Deus. Quando a palavra sobre o reino de Deus sai, não importa quem ouça, não importa o nível social que tenha, não importa o nível acadêmico que tenha, não importa as finanças que possa possuir, ele se interessa por o reino de Deus. O reino de Deus desperta corações. O reino de Deus desperta as mentes. O reino de Deus atrai o interesse do público. Quantos podem dar glória a Deus por isso?
Assim que nós pastores, nós evangelistas, nós missionários, nós obreiros, em qualquer lugar que cheguemos, a nossa mensagem, o nosso tema, sem mistura, deve ser o reino de Deus. Qual é a segunda recomendação? Não saia de Jerusalém. Aqui implica obediência. O que é que implica? Obediência. É uma recomendação, porém é uma recomendação com uma ordem. Não saia de Jerusalém. Por quê? Havia uma promessa que afetava Jerusalém. Então escutem bem. Se Deus faz uma promessa, sendo Deus santo, a promessa é santa. Se Deus faz uma promessa e é justo, a promessa é justa. Se Deus faz uma promessa e Deus é fiel, a promessa é fiel. Se Deus eterno faz uma promessa, a promessa é eterna. Então, as pessoas afetadas pela promessa se transformam em pessoas imortais, até que cumpra toda a promessa nele. Se a promessa afeta um lugar, o lugar será o objetivo da promessa. E tudo vai acontecer a favor do lugar para que se cumpra a promessa. Quantos podem louvar a Deus por isso? Tudo vai acontecer para que favoreça o cumprimento daquela promessa. Então, os discípulos, agora o que tem que fazer é obedecer, esperar. Logo, espere a promessa, o cumprimento da promessa. Fique, porém, tenha esperança em algo. Aleluia. Olhe, ficar em um lugar em obediência com esperança é a melhor coisa. Porque se você fica e espera, você recebe. Quantos creem que é possível receber? Esperar é permanecer. Esperar é ser constante. Esperar é vencer a angústia, a desesperação, a ansiedade, até que o que foi dito se cumpra. Era uma prova para os discípulos, mas eles obedeceram e receberam a promessa. Quando receberam a promessa, houve algo maravilhoso. Não sei se prestaram atenção, que estando todos, Lucas quando fala disse, estavam todos. Quantos estavam? Todos, juntos, unânimes. E de repente todos ouviram um vento. Então, se ativa o verbo ouvir. Ouviram um vento forte. Em espanhol disse récio, vento récio, que soprou. Todos os ouvidos perceberam. E logo disse, e viram. Se ativa o verbo, ver. Viram línguas de fogo que vinha e posava na frente deles. Quer dizer, sendo eu aqui, olhando para o pastor Levi, eu vejo a língua de fogo sobre a cabeça dele. Ele olhando para mim, vê uma língua de fogo sobre a minha cabeça. Ele vê, eu vejo, nós vemos. Todos viram. Todos, digam comigo, todos viram. Não foi um nem dois. Todos viram. Logo, vem uma terceira experiência. Todos foram cheios. Que bonito. Quantos? Todos. Assim que
aquela promessa se cumpriu para todos. E todos que foram obedientes e esperaram, receberam. Se alguém é capaz de obedecer e esperar, recebe. Todos receberam. E então todos cheios do Espírito Santo. E logo disse, e todos falaram. Quantos? Todos. O que foi que fizeram? Falaram em outras línguas. Então, vamos prestar atenção que há 4 experiências aí. Assim como eles tiveram 4 recomendações, agora estão vivendo 4 experiências. Qual é a primeira? Ouviram. A segunda? Viram. A terceira? Falaram. E a quarta? Todos estão cheios do Espírito Santo. Aí hay uma coisa lindíssima para pastores, é que quando todos falaram conforme o Espírito Santo lhes dava que falassem. É interessante. O Espírito dava, mas quem falava era eles. O Espírito dava, o Espírito dá, mas quem fala é quem recebe. Nós temos problemas com muitas pessoas com o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo batiza e a pessoa se retém para falar. O correto é que recebendo, fale. O Espírito não fala, é a pessoa que recebe que fala. O Espírito dá a língua, você que recebeu é quem fala. E uma vez que você recebeu, você as tem. E o Espírito seguirá fluindo para que você tenha línguas renovadas cada dia, cada semana, cada mês, cada ano. Agora, eu olho para o Pentecoste e eu faço pergunta. Realmente o Pentecoste, que foi o que trouxe, ademais de mostrar o cumprimento das promessas, o Pentecoste trouxe libertação de ouvir. Os ouvidos capturam tudo que é ruído, movimento, palavra, vozes, mas os ouvidos não sabem discernir tudo o que ouve. E muitas vezes os ouvidos ficam poluídos, corrompidos com vozes que não são boas, com mensagens que não edificam, com mensagens que não cura, com mensagens que não ensina, com mensagens que não faz bem. E quando a pessoa retém o que não é correto, quando a pessoa vê de acordo como ouviu, e vai falar de acordo como viu. Ouviu, viu e fala. Se uma pessoa fica perto de outros que só fala mal, tudo que ele disser mal, o cérebro processa uma imagem, desvirtua imagem de pessoas, de lugares, de objeto. E uma vez que processa a imagem, assim a pessoa vê. Assim a pessoa vê. E assim a pessoa fala. Transmite o que ouviu, o que viu, e agora ele é um transmissor. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês não podem começar a grande tarefa com os ouvidos poluídos. Vocês não podem começar a grande tarefa com a imagem distorcionada. Vocês não podem começar a grande tarefa com uma linguagem
perturbada. Para poder fazer o trabalho correto, precisa ser libertado para ouvir bem, precisa ter libertação para ver bem, precisa ter libertação para falar bem. Então, Pentecoste é muito mais que movimento e barulho. Pentecoste é transformação. Oh, quanto louvo a Deus por isso. Você é bem-aventurado por estar cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo afina os teus ouvidos, afina, orienta a tua visão e logo aperfeiçoa o teu vocabulário. Quantos podem louvar a Deus por isso? Desta maneira, nasce a igreja. Quem é que nasce? A igreja. Nasceu a igreja. E quando a igreja nasce, aparecem 4 protagonistas imediatos. Do capítulo 1 ao capítulo 8. Primeiro protagonista, o Espírito Santo. Porque a ordem é: Deus origina o plano de salvação. Jesus, o Filho, executa o plano de salvação. E o Espírito Santo administra o plano da salvação. Ele entra como administrador, trazendo vento para ouvir, trazendo fogo para ver e trazendo novas línguas para se falar. A partir daí o Espírito Santo vai conduzir. E quando se dá esse movimento extraordinário, a multidão veio e ficou na frente do lugar, perguntando o que foi que aconteceu. E disseram: estão embriagados. E Pedro se levantou. O segundo protagonista no nascimento da igreja é o apóstolo Pedro. Vale a pena que cada crente leia com cuidado a mensagem de Pedro no capítulo 2 e conheça o argumento, o conteúdo da mensagem de Pedro. Foi tão extraordinária que trouxe como resultado conversões e quase 3.000 pessoas sendo batizadas no mesmo dia. Logo aparece o terceiro protagonista, capítulo 7, Estevão, sendo diácono, vai para a praça pública e revoluciona com uma mensagem de confrontação. Vale a pena conhecer o conteúdo da mensagem de Estevão. E certamente foi o primeiro mártir. E marca a história da igreja como o terceiro protagonista. O quarto protagonista, Felipe, também diácono, se encontra sendo motivado pelo amor aos perdidos e termina vendo ele lá em Samaria. O Senhor falou: aqui em Jerusalém, aqui em Judeia, ali em Samaria e até nos confins da terra. Já Felipe vai até Samaria. Mas quando Felipe chega em Samaria, disse que a cidade toda foi tocada, porque Deus fazia prodígios e milagres pelas mãos de Felipe. Oh, o Pentecoste não só reorienta, não só dá a capacidade correta de ouvir, não só dá a capacidade correta de ver, senão que também dá outra forma de falar e com ela poder. Diz o texto que a cidade toda teve grande alegria. O que foi que teve a cidade? Grande alegria. Porque Deus fazia, através de Felipe, coisas extraordinárias. Bem, então nós estamos com 4 protagonistas. Recopilamos. Quantas recomendações houve? Me alimente, porque pode ser que eu me esqueça. Quantas recomendações houve? 4 recomendações. Quantos protagonistas há? 4. Quantas experiências?
Quatro recomendações, 4 experiências e 4 protagonistas. No capítulo 9, aparece um jovem chamado Saulo de Tarso, que vem perseguindo a igreja, esteve e consentiu na morte de Estevão. O que Saulo não sabia é que Estevão morrendo, ele, Saulo, seria transformado. Escutem bem. Quando Estevão morre, Saulo foi testemunha da sua morte. Mas quando ele sai dali, não dura muito tempo. Então vai pelo caminho, e já é as palavras dele, dizendo ao rei Agripa: ó rei Agripa, indo eu pelo caminho, vi uma luz. O que foi que eu vi? Uma luz. Logo ouvi uma voz. E logo caí, fiquei rendido, perdi as minhas forças. Então eu adquiri uma visão. Adquiri quê? Uma visão. Então nós estamos agora frente ao 5º protagonista, que está sendo marcado, e notem, ao contrário dos primeiros, não se ativa o verbo ouvir, senão o verbo ver. E logo se ativa o verbo ouvir. Ele viu, ele ouviu. Para os incrédulos, para os que têm dúvida, para os que questionam, não se ouve, senão que se vê. E Deus não tem problema de abrir os céus para mostrar. E Deus não tem problema de tocar a quem está com dúvida, com um montão de perguntas. Se é preciso, as portas dos céus se abrem. Mas ele não pôde suportar a luz, ele não pôde suportar o fulgor da luz, caiu e ficou cego. E ficando sem a vista, ouviu uma voz, e nada mais e nada menos que a voz do Salvador. A minha alma louva a Deus por isso. Sabe? Ouviu a voz do Salvador, que fez uma aclaração para ele. Primeiro chamou pelo seu nome: Saulo, Saulo. E a pergunta: por que me persegue? É duro para ti dar coice contra os agriões. É duro. Mas quando termina de dar a instrução a ele naquela revelação, disse que ele perguntou: que queres que eu faça? Que queres? Quer dizer, eu sou teu agora. Não há discussão. O que eu vi, o que eu acabo de ouvir é suficiente. Então note bem, este Saulo agora, transformado por esta extraordinária experiência, frente ao rei Agripa, anos depois de ser pregador, evangelista, missionário, está dizendo ao rei Agripa: eu não estou no evangelho por nenhuma outra razão. Eu não estou fazendo o que eu faço por dinheiro, por fama, por posição. Eu não estou fazendo isso por contenda. Eu estou no que eu estou porque eu vi uma luz, eu ouvi uma voz, e eu tenho uma visão. Eu tenho uma visão.